programa Efêmera Arte de hoje apresenta o processo de criação e os bastidores da peça Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do autor norte-americano Edward Albee. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, iniciativa do Departamento de Arte Dramática da URGS, que apresenta à comunidade produções dos estudantes de graduação em teatro. Quem Tem Medo de Virginia Woolf retrata as frustrações da classe intelectual norte-americana durante o período da Depressão de 30. O que começa com o encontro de dois casais termina em uma viagem ao universo psicológico dos personagens, o que revela a verdade sobre seu comportamento. Acompanhe com a gente! Eu pesquisei muito sobre o contexto do autor, o Edward Albee. Pesquisei esse contexto histórico da época que a peça foi escrita, tanto no mundo, nos Estados Unidos, como no Brasil, que envolve essa época pós-Segunda Guerra Mundial, em que se viu muitas atrocidades, em que os Estados Unidos eles levaram vantagem por causa dessa guerra, que daí a economia começou a crescer, enfim, essa história que todo mundo já sabe. Então eu pesquisei bastante nesse sentido, assim, me imbuí para ver o que o autor queria dizer com aquelas frases que ele botou no texto, assim. Esse texto ele foi escrito logo depois da década de 30, logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, né? Então, nessa época, os textos eram muito voltados para a psicologia do ser humano mesmo, para o individual. Deixava-se de pensar num contexto coletivo e começaram a querer resolver questões da vida humana mesmo. E por isso a ênfase maior era no realismo, era o estilo realista, né? Então ele é dessa geração que está vendo a podridão do sistema americano, está vendo isso e resolve falar sobre essa sociedade hipócrita. Seu orgulho, mocinha. Seu orgulho é muito justificado. Ele é um sujeito formidável. É mesmo? Eu não ficaria surpreendido se ele chegasse a dirigir o departamento de História. O departamento de Biologia. Tá. O departamento de Biologia. Desculpe, minha história me preocupa. A gente chegou nesse texto porque a gente estava fazendo uma disciplina no DAD, que é ateliê de composição, de criação, em que os alunos diretores dirigem os alunos atores. Então foram distribuídos textos, todos os alunos da disciplina leram vários textos do realismo americano, Edward Albee, Tennessee Williams, e por identificação mesmo, e por afinidade do grupo também, a gente já se conhecia bem e tal. E as duas personagens femininas tinham chamado bastante minha atenção e eu já conhecia um pouquinho do texto, então foi mais por esse lado que a gente escolheu trabalhar com essa peça. Eu gostei dos dois textos, que era esse, o Quem Tem Medo de Virginia Woolf e o Bonde Chamado Desejo. E só que pelo grupo a gente se afinou mais, eu fui pelo grupo e pelo texto, claro, os dois textos me puxaram muito, mas quando a gente começou a entrar na história, entrar no processo de criação, a gente se envolveu muito, foi muito forte, assim, então não tinha jeito de sair, assim, a peça nos pegou de jeito, assim. Esse foi um texto que eu vi que desde o início até o fim ele tinha uma tensão, sabe, do início ao fim da peça, então. E não tinha momentos, assim, de lentidão, enfim, estava sempre no pique, sabe. E os personagens todos, eles são conflituosos, independente ou com outro personagem, estão sempre em conflito com alguma coisa. E foi uma peça que me chamou muita atenção, assim. O tema do ateliê 1 era realismo americano, então a gente tinha que escolher peças de autores americanos que fossem dessa época, assim, do século XX. Por que isso também que os professores resolveram escolher? Para a gente poder trabalhar com a mesma temática. Para quando os alunos diretores pesquisassem sobre esse universo, pudessem pesquisar juntos. Quando eu tinha 16 anos, estava na escola preparatória. Nossa turma costumava ir a um bar clandestino onde bebíamos como adultos e ouvíamos jazz também. Na nossa turma havia um rapaz que tinha 16 anos e que havia matado a própria mãe.
O início dos ensaios, assim, eu posso dividir em algumas fases. A primeira fase, a gente procurou trabalhar as atmosferas da peça. Então, essa atmosfera de frustrações, sonhos perdidos, relações hipócritas, enfim, essas atmosferas eu posso dizer que foi a primeira fase. A segunda fase foi essa construção dos personagens. Eles partiram de uma ideia de... acho que eles enfatizaram muito os personagens primeiro, e enfatizando os personagens, eles queriam descobrir esses personagens através de figuras às quais eles associavam estados, animais, e depois eles trouxeram eles já direto para a situação cênica e não marcavam as ações, eles trabalhavam muito com improvisação. Faltando mais ou menos uns... e era muito texto. Faltando mais ou menos uns 15 dias, a gente viu que não tinha como... eram 2h30 quase de peça, não tinha como definir ações em tão curto espaço de tempo, tantas ações. Então a gente criou regras simbólicas no espaço. E a partir dessas regras eles ordenavam os jogos deles. E isso deu uma hierarquização naquelas relações dentro da casa, que eram também que contribuem muito para os jogos dos personagens. Então, o tapete era a zona onde eles se atiravam no chão, onde as coisas mais quase obscenas ocorriam. A mesa do George era um mundo intelectual no qual ele se recolhia. O bar era o espaço onde eles vinham para acumular forças e eles estavam sempre bebendo. Então, cada um daqueles espaços criou linhas de forças, né? E essas linhas de forças, no fim, se traduziam nas relações de embate entre as figuras que estão brigando praticamente o tempo todo. Por ser uma peça que trata de psicologia de personagem, né, de um personagem real, de uma psique humana real, a gente começou a trabalhar com ênfase nos animais, buscando o animal que correspondesse a esse personagem, a cada um. No meu caso foi o gato, o mesmo da Benzinho, da Karine, só que por um viés diferente, um gato mais arisco, um gato mais vira-lata. E o da Benzinho seria um gato mais siamês, assim, mais de casa. E justamente por trabalhar com o instinto, né? Se a gente se vai muito pelo texto, corre o risco de ficar muito superficial, porque a gente pensa muito, a gente racionaliza muito em cima daquilo que a gente tem. Então, trazendo os animais, a gente ajuda a descobrir esse lado instintivo que a gente tem e colocar em cena. Então, isso me ajuda bastante na construção do personagem também. Com os animais, eu encontrei umas sutilezas da Benzinho, aí eu escolhi o gato. Foi muito interessante, assim, e foi surgindo. E a peça teve muito... Um primeiro momento foi muito de interação dos atores. Então, quando a gente passou para a peça, de fato, para ensaiar, para marcar a peça, para decorar o texto, o elenco já tinha uma afinidade muito grande, o que proporcionou uma facilidade na montagem, assim, pela afinidade que o grupo tinha. A gente trabalhou muito com animal, com a pantera, aí cada um trouxe a pantera, né, que é enraizamento, assim, estado de alerta o tempo todo, sintonia entre nós mesmos, assim, a gente trabalhava com cabo de vassoura entre as pessoas, assim, para criar sintonia. Eu também utilizei como referências teóricas o famoso Stanislavski, né? Grande Stanislavski, o Michael Chekhov, que também é essa linha bem psicológica, o Lee Strasberg, que trabalha com essa coisa de trazer referências para os atores. Enfim, eu segui essa linha bem psicológica, algumas vezes até psicodrama eu trabalhei também. Quando nós estávamos lendo, né? Tinha o George e o Nick. Para mim, o Nick era um personagem diferente de mim, né? Que ele é uma pessoa mais contida, então mais reservada, enfim, que é bem o meu oposto, né? Então, para mim foi bem difícil. Então, como eu sou uma pessoa mais expressiva, assim, e tal, trabalhar com o Nick foi um trabalho bem difícil, né? Me controlar nos impulsos e tal. Então, eu escolhi mais o Nick por causa disso, de ser diferente mesmo, de energia e tudo. E o que aconteceu com o rapaz? O que havia matado a mãe? No verão seguinte, com o diploma no bolso e o pai sentado à esquerda, ele desviou o carro de um porco espinho e foi bater em cheio numa árvore enorme. Não. Sim.
Foi um trabalho bem em equipe. Tanto, não é porque eu estou dirigindo essa peça que eu sou a dona da verdade. Eu sempre escutei as opiniões dos atores, o que eles estavam achando do que a peça estava assim caminhando. Então a gente sempre discutiu tudo muito juntos, assim. E com essa equipe não foi diferente. A pessoa que faz a luz, que antes era a Fabiana Santos e hoje é o Lucas Simas, são bolsistas do DAD, de iluminação. Então, tá todo mundo meio que aprendendo juntos a fazer o seu ofício, né?